Agora sim, recebi a notificação, começamos a gravação. Então, eu vou espelhar a minha tela, né? Daí, como vocês me sinalizaram que se algum aluno precisar entrar, vocês têm total acesso, eu não vou precisar estar saindo e voltando, tá? Então, a gente vai só... Eu vou só abrir a aula 2, só para a gente dar uma leve relembrada, assim, né, do que a gente viu, para que a gente possa, daí, então, iniciar realmente o conteúdo programático para a aula de hoje, tá? Então, vou fazer só uma leve lembrança, assim, para que certos conceitos não fiquem um pouquinho esquecidos, tá? Então, estou compartilhando agora a minha tela, nesse momento aqui com vocês. Eu acho que foi, agora foi. Ok. Então, vamos só relembrar um pouquinho da aula 2, né? A gente falou sobre a questão do desvio padrão, do concreto, o quanto é importante a gente entender, né, o que é a resistência característica do concreto, né, o FCK, que a gente tanto trabalha. A gente falou sobre a amostragem total, né, quando eu tenho controle total na obra, e eu fiz também a amostragem parcial, mostrei para vocês que é muito comum e ela é bastante utilizada. Daí eu falei aqui do desvio padrão, né, que a gente precisa entender o que é o FCK, que ele é um valor probabilístico de 95% de chance de ser obtido, apenas 5% a gente não alcançaria. Vimos as classes, e a gente viu que toda vez que a gente falar com classe de concreto, a gente precisa dividir o concreto por 1,4, né, e o aço por 1,15. Daí falamos um pouquinho do aço, CA50, né, fase elástica, fase plástica, falamos sobre questões de durabilidade, e é importante a gente falar disso, porque sempre cai muito esse tipo de questão em concurso, então eu quero trazer isso para vocês, né. A gente falou de vários tipos, e eu quero vir aqui para parte de cargas, tá? Então, a gente falou, né, das ações de segurança das estruturas, nós falamos sobre estabilidade, conforto, durabilidade. Eu falei que nós vamos começar o dimensionamento no estado limite último, então isso significa majorar as cargas ou majorar o momento por 1,4, né? Porque a gente dimensiona no estado limite último de ruína, e existe também o estado limite de serviço, que é quando eu libero a minha edificação para o uso, né? Então, isso aqui a gente vai aprender um pouquinho mais para frente ainda, ele fica um pouquinho stand-by agora, e a gente trabalha bastante o estado limite último. Então, o estado limite último é majorar cargas e minorar resistências, né? Então, a gente viu o estado limite. Daí nós vimos também as ações, né? Então, elas são divididas em permanentes, variáveis ou acidentais e excepcionais, né? Então, a gente tem as permanentes, que são aquelas que vão estar sempre na obra, né? Como o peso próprio do concreto, alvenaria, blocos, parede, forro, gesso. E as variáveis, né? As acidentais são aquelas sobrecargas que estão em um certo momento na edificação e em um certo momento não estão na edificação. Então, a norma ela já pré-estabelece alguns valores de carga, e a gente viu que nós majoramos as cargas, então toda vez que eu usar o coeficiente 1,4, ele vira um Dzinho, né? Daí, ou eu vou majorar o momento, hoje nos exercícios nós vamos majorar o momento, então para vocês verem que às vezes não é só a majoração lá na carga, às vezes pode acontecer no momento. Daí nós fizemos esse exercício, fizemos um outro que eu tinha no caderno, que daí eram 2 lajes, e eu ainda deixei uma atividade extra para vocês, tá? Então, agora, eu vou começar a aula nova, tá? Que a gente vai dar uma continuidade no conteúdo. Daí, então, a gente segue naquele passo, né, que para o dimensionamento nós precisamos majorar as cargas, né, as solicitações de cálculo, e minorar as resistências. Então, a gente continua ainda trabalhando com essa interface no estado limite último. O que acontece, como que funciona o processo de colapso de uma viga, né, sob tensões normais? Esse processo, ele é dividido em 3 estágios. Estágio 1, estágio 2 e estágio 3, tá? O estágio 1 é quando tu tá começando o carregamento.
tá começando a aliviar a carga da tua estrutura. Então, elas não surgem fissuras no concreto, né? Nesses casos, o estágio 1, o material está no regime elástico, né? Então, não chegou ao limite de resistência do concreto à tração. Daí, conforme vai aumentando o carregamento, vai surgindo as primeiras fissuras e a gente passa do estágio 1 para o estágio 2. Então, o estágio 2 é uma situação onde a minha viga ela já começa a ter uma zona de fissuras, né? O aço ele já começa a trabalhar as suas tensões máximas. E o estágio 3, conforme ainda aumenta mais essa carga, né? É quando eu vou ter uma situação de ruptura de seção. Então, ele é representado pelo escoamento da armadura e o esmagamento do concreto. O que é isso que eu estou falando? Acho que uma imagem vai ajudar mais vocês, né? Então, os estágios são as fases da seção do concreto armado submetida a uma flexão pura, conforme a gente vai flexionando essa estrutura. Então, eu tenho o estágio 1, 2 e 3. Tá? O estágio 1 é o início do carregamento, as tensões normais que surgem são de baixa magnitude, né? Então, a gente tem um diagrama linear. Então, para quem ainda não é muito familiarizado com concreto armado, aqui a gente tem uma seção transversal, né? Onde eu tenho toda uma seção preenchida de concreto, eu tenho a minha armadura de tração embaixo, armadura de compressão em cima, e eu ainda tenho meu estribo. E existe um ponto no meio, um ponto na viga, não necessariamente no meio, que a gente chama de linha neutra, que é um ponto neutro, porque o somatório de forças verticais é igual a zero, o somatório de forças horizontais é igual a zero, significa que em algum ponto da minha seção eu tenho nulo, eu não tenho nem tração e nem compressão. Então, a linha neutra, ela é aquele ponto de virada. Por exemplo, em cima eu sempre vou ter compressão, embaixo eu vou ter tração. Então, eu tenho uma zona aqui nessa situação maior de compressão e uma zona menor de tração. Então, a linha neutra é onde determina a posição da troca, a troca de esforços. Aqui eu estou tendo tensões de tração e daí vira tensões de compressão. Então, o estágio 1 não é uma situação viável para o dimensionamento, porque como ele está numa fase elástica, o concreto ele não ultrapassa só a resistência característica da tração, o que pode vir a não colocar o aço em situação de serviço, e daí ela pode vir uma ruptura brusca e total, assim que é aliviado as cargas. Já o estágio 2, o concreto ele já ultrapassa a sua resistência à tração, que a gente falou na aula passada, e a gente utiliza a verificação do estado limite de serviço, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E daí, o que acontece? As fissuras, elas começam a surgir e a linha neutra, ela vai subindo, né, para a borda mais comprimida. Então, o que acontece? Antes eu tinha o estágio 1, daí, conforme eu aumento o carregamento, aumenta a carga sendo aplicada aqui, e essa carga é oriunda do peso próprio, da parede, da laje, né, que a gente está aliviando os esforços e a minha viga começa a entrar em serviço, eu vou para um estágio 2, onde eu começo a ter abertura de fissuras na zona de tração, a minha linha neutra sobe, e daí aqui eu quase tenho um equilíbrio, né, de quase 50% de aço, 50% de concreto, ou seja, 50% de compressão, 50% de tração. Então, é um dos estágios que a gente mais dimensiona concreto armado, né, porque a gente tem as tensões de tração no concreto, elas ultrapassam a resistência, então o aço começa a ser o único responsável pela resistência à tração. E as tensões de compressão no concreto ainda são consideradas lineares e quem corresponde a essa resistência é o concreto. Quando eu aumento ainda mais o meu carregamento, né, eu acabo indo para o estágio 3, que é uma zona comprimida, né, plastificada. Então, o diagrama de tensões no concreto, ele tem a fórmula de uma parábola retângulo, que é a forma de deformação do concreto. Então, o dimensionamento é feito nesse estágio, ou seja, denominado cálculo na ruptura. Então, a linha neutra, ela sobe um pouquinho mais, tá? Mas o que acontece? Eu tenho uma fissuração que ultrapassa a posição de linha neutra e aqui em cima eu ainda tenho um esmagamento de concreto. Então, é nesse estágio que a gente dimensiona, porque é a pior situação encontrada. Estando na pior situação encontrada, é aquela que a gente faz probabilisticamente todas as possibilidades piores que possam acontecer, a gente calcula para que, na verdade, essa situação
nunca ocorra numa situação real, numa obra real, né? Então, a gente pega a pior situação para o dimensionamento e não necessariamente ela vai ocorrer na vida útil da estrutura, né? Então, a gente dimensiona, né, no estágio 3 e no estágio 2 a gente dimensiona daí a verificação do estado limite de serviço. Dúvidas, perguntas quanto a isso? Ó, aqui eu fiz só um resuminho, né? Estágio 1 é o estágio elástico, não é viável. Estágio 2 é o estágio de fissuração, quando eu tenho situação de serviço. Estágio 3 é quando eu estou dentro do estado limite último, ou seja, ações majoradas, resistências minoradas. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Tranquilo. Tranquilo? Tá, agora eu vou para uma fase um pouquinho... Talvez que eu necessite de um pouquinho mais de imaginação de vocês, tá? Existem algumas hipóteses de cálculo, que a gente chama de domínios de deformação, que é entender quais são as tensões que está atuando no aço, quais são as tensões que estão atuando no concreto, para que eu faça o meu dimensionamento. Então, os domínios de deformação, basicamente, né, é quando eu tenho a minha posição da minha linha neutra, e daí eu tenho minha zona de tração e minha zona de compressão. A minha pior situação de ruptura é o concreto numa fórmula de parábola retângulo. Então, para efeito de cálculo matemático, a gente transforma essa parábola retângulo num retângulo, que fica muito mais fácil calcular a área de um retângulo do que uma área de uma parábola retângulo, né? Então, só para dar uma relembrada, para quem não, né, a gente tem aqui a seção transversal, aqui é meu ponto de linha neutra, aqui eu tenho compressão, aqui eu tenho tração. Quem atua aqui em cima é o concreto, na zona comprimida, quem atua aqui embaixo é o aço, na zona tracionada. E eu ainda tenho o meu estribo, que combate o esforço de cisalhamento, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também. Tá? Então, eu tenho toda essa aqui é a minha borda mais comprimida, essa é a minha borda mais tracionada. Então, essa aqui é a borda que mais recebe compressão, e essa é a borda da viga que recebe mais tração, tá? E esse aqui é o gráfico de domínios de deformação. Ele é dividido basicamente em 5 domínios, tá? E daí a gente precisa entender no concreto armado qual o domínio que eu estou dimensionando. Então, tem o domínio 1, 2, 3, 4 e 5. E esse domínio tem muito a ver com a posição da minha linha neutra, tá? Então, por isso que até o desenho está aqui do lado. E o que eu fiz? Eu vou dar um ESC aqui para vocês, para que eu acho que fique melhor, mesmo ficando menorzinho, acho que fica melhor para vocês entenderem. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o zoom. Deixa eu baixar esse aqui. Tá. Então, olha só. Aqui tem uma linha, né, em roxinho, dizendo que é o ponto zero. Então, o que é o ponto zero no concreto armado? O ponto zero nada mais é do que a linha neutra. Então, o que eu estou fazendo? Eu tenho uma viga, uma seção transversal, vertical, eu estou deixando ela na horizontal. E estou posicionando a minha linha neutra bem nessa barra ali de zero. Tá? Então, tudo que está para cá está recebendo esforços de compressão, tudo que está para cá está recebendo esforços de tração. Então, ó, tração e compressão. O cinza é compressão, o branquinho é tração. Então, o que acontece no domínio 1? Então, o domínio 1 é toda essa parte aqui que está pintadinha de azul, né? Onde eu tenho 1% ou 10% por mil do aço. Então, aqui seria o máximo que o aço resiste, e aqui 0,35% ou 3,5% por mil é o máximo que o concreto resiste. Daí, se a gente notar, no domínio 1 só tem o pintadinho tração, e ela morre na linha neutra. Então, esse domínio me diz que eu só vou ter tração pura. Eu posso usar esse domínio no concreto armado? O que vocês acham? Não. Por que não? Porque eu tenho que prever para tração e compressão, né? Exato, perfeito. É exatamente isso. Eu preciso ter um equilíbrio dos dois esforços, porque na flexão eu tenho os dois acontecendo simultaneamente. Então, o domínio 1 não é um domínio para dimensionamento de concreto armado. Para onde ele vai ser usado? Ele vai ser usado para tirantes, para barras atirantadas em pontes, onde eu só preciso ter tração. Então, o domínio 1, ele é reservado para esse tipo de solicitação. Então, aqui, o que acontece no domínio 1?
tá? O domínio 1, a linha neutra está fora de dentro da minha peça, ela está com uma tração uniforme, não tenha um momento que tem compressão atuando, né? Então, aqui só para vocês verem, quando eu vou dar um ESC de novo, eu vou virar aqui. Quando eu vou para o domínio 2, olha o que acontece. Agora, eu começo a ter tração e compressão. Mas o que acontece no domínio 2? Deixa eu só agora botar aqui. No domínio 2, eu tenho o meu aço trabalhando no máximo, né, na deformação 10% por mil, e o concreto ele está começando a variar, de 0 até 3,5. É como se fosse, numa obra, 2 trabalhadores, tá? O aço está lá, segurando todo mundo, trabalhando, né? E o concreto está assim, vou começar a trabalhar ou não vou começar a trabalhar. Então, ele está numa fase, né, migrando da fase elástica para a fase plástica. Então, ele tem um intervalo para chegar na sua capacidade máxima, tá? É uma situação que eu posso dimensionar concreto armado? O que vocês acham? Acho que sim. Né? Eu já posso, porque eu tenho já os 2 elementos. Daí, o que acontece? Por semelhança de triângulo, ó, aqui fazendo um outro desenho, só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, eu tenho aqui o formato do meu domínio 2. E onde é que está cruzando a minha linha neutra? No ponto 0. Então, a minha linha neutra está cruzando aqui em cima. O que acontece? Eu tenho uma pequena zona de compressão e uma grande zona de tração. O que acontece quando eu tenho uma grande zona de tração? Significa que eu preciso de aço trabalhando muito mais. Então, acaba se tornando um domínio não muito econômico, porque eu tenho que aumentar o número de aço para suprir toda essa área aqui maior de tração. Porque toda essa área, mesmo ela estando preenchida de concreto, o concreto não atua abaixo da linha neutra, o concreto só atua aqui em cima. Então, eu tenho que compensar essa grande área de tração com número de barras. E isso acaba deixando um pouquinho mais caro. É um domínio que pode ser dimensionado? Sim, ele pode ser dimensionado. Não existe nada que impeça. Mas tu fica um pouquinho contra economicamente, né? A gente sabe que, né, quando a gente se forma e vamos trabalhar, a gente trabalha muito dentro da engenharia civil com lucros, né? Então, aqui, né, eu começo, então, a ter um ponto de troca, né, entre aço e concreto. Agora, deixa eu só virar aqui para vocês verem. Quando eu estou indo para o 3, o que acontece? O que a gente começa a enxergar? Vou posicionar aqui. Indo para o 3, eu começo a ter o meu aço que está trabalhando no máximo, ele começa a relaxar. Eu começo a chegar nele até na fase, o início da fase elástica, né? Aqui seria a fase elástica e aqui é a minha fase plástica. E agora, ao contrário, eu tenho o concreto atuando pontualmente aqui. Eu vejo que ele está num pontinho, ele não tem mais aquele intervalo que a gente tinha aqui no 2, ó. Aqui nesse caso o aço estava trabalhando pontual e o concreto estava variando. Agora nós entramos numa situação contrária, aonde o meu aço começa a variar e o meu concreto está trabalhando no máximo. Então isso inverte esses valores, né? Então eu acabo indo para uma situação, ó, pegando o desenho novamente e cortando a linha neutra, que eu quase tenho um equilíbrio de 50-50. 50% compressão, 50% tração. A gente poderia dizer até aqui 55% compressão, 45% tração. E esse é o domínio onde eu mais tenho um equilíbrio dos meus materiais, porque eu tenho os meus 2 materiais basicamente trabalhando no máximo, mesmo o aço dando uma relaxada, assim, não chegando na sua capacidade máxima, mas ele já entra na sua fase plástica, então ele já está trabalhando conforme a gente alivia as cargas, ele já está tendo esse esforço. E eu começo a ter uma zona de tração menor que eu tinha no domínio 2, ou seja, não preciso tanto aço, né, para compensar aquela grande área de tração, o que acaba se tornando o domínio mais econômico para o dimensionamento, tá? Então, normalmente a gente dimensiona a armadura simples, e quando eu falo armadura simples, significa aquela armadura que só está atuando a tração, domínio 2 e 3. Quando eu vou para o 4, daí vejo vou só virar aqui também de novo para
ilustrar. Quando eu estou no 4, eu saio da minha fase plástica do aço e ele entra na fase elástica. E eu tenho o concreto trabalhando no máximo. Então, o domínio 4, ele também é de flexão simples, mas eu acabo tendo uma seção super armada, né, ou composta. Então, o que acontece com isso? Eu preciso compensar esse concreto, porque ele não vai aguentar sozinho. Daí, eu preciso colocar armaduras em cima para aguentar toda a carga, tá? Porque daí a minha linha neutra, ela subiu, ela desceu mais ainda, então eu preciso ter um equilíbrio, né? Então, a minha linha neutra desce e eu preciso equilibrar melhor isso. Então, normalmente o domínio 4, ele é usado para uma situação de armadura dupla, que a gente chama, quando eu tenho armaduras respondendo à tração e eu tenho armaduras respondendo à compressão. E por que isso ocorre? Às vezes por questões bastante de projeto, tu precisa ir aumentar a viga para ir para uma viga simples, né, que a gente chama, que é só tração, mas por questões de projeto tu não consegue aumentar a altura dessa viga, porque não dá, não tem espaço suficiente, então tu acaba tendo que compensar isso em aço, por isso que ela fica super armada, e automaticamente ela fica também mais cara. Então vai chegar, daqui a 2 aulas nós vamos aprender a dimensionar esse tipo de armadura, quando a gente está nesse domínio de deformação. E o 4A, que ele é muito semelhante, então ele não muda muito, e eu quero vir aqui para o 5. Daí o 5, ele é muito parecido com o domínio 1, só que ao contrário. Né? O que acontece no 5? No 5 eu só tenho compressão pura, né? Eu só tenho compressão, não tenho tração. Então, é o domínio de compressão não uniforme, né? Sem tração. Esse domínio ele se inicia com uma deformação no aço menor que o próprio zero. E quando a linha neutra tem uma profundidade igual à altura da seção, ou seja, só temos compressão utilizada. Algumas situações, às vezes em piso, a gente está numa situação apenas de compressão. E em algumas situações de pilares, também a gente trabalha só com a compressão. Mas daí os pilares a gente tem que associar também a flambagem. Tá? Então, pilares e fundações, a gente tem algumas situações que caem no domínio 5 também. Então, basicamente, nós temos 5 domínios. Né? O 1 é tração não uniforme, eu vou usar para tirantes. O 2 e o 3 são os domínios que eu vou usar para dimensionar vigas de concreto armado, lajes de concreto armado. Pilares eu posso intercalar entre 2, 3, 4, 5. Né? O domínio 4 eu vou usar quando eu tiver que fazer em vigas a armadura dupla. E em 5 eu vou usar para pilares, fundações e algumas situações de pisos, que eu bater somente esforços de compressão atuando. Dúvidas, perguntas? Ô, professora, Oi. esses domínios de deformação, aquele gráfico inicial ali, eu não sei se a senhora explicou da onde vem, como surgiu, o que é, quem fez. Tá, esse gráfico de deformação, ele vem de estudos, né, sobre o comportamento do concreto armado, e a referência que eu peguei dele é da norma 6118, tá? Então é a norma que estabelece. E isso foi, se chegou nesses domínios através de modelagens numéricas, né? Se fazia uma modelagem numérica computacional e se correlacionava com ensaios de laboratório. E daí começou a se entender como que funcionavam esses dois materiais juntos e quais eram os limites estabelecidos para esses dois materiais. Daí, a partir disso, surgiu os domínios de deformação. Se eu te respondi exatamente o que tu queria saber. É um modelo padrão, a gente sempre vai usar esse modelo aí para tudo. Isso. Independente do livro, do método de dimensionamento, isso é padrão, assim, isso é como se a gente pegasse a deformação do aço e a deformação do concreto, que elas sempre vão ser iguais, independente da forma que tu vai dimensionar, elas vão ter esse comportamento. Então, o aço vai se comportar sempre com a sua capacidade máxima de 10% por mil, e o concreto de 3,5% por mil.
Então, a gente tem esses 5 tipos, seriam assim, as 5 situações possíveis para uma situação trabalhando esses 2 materiais, concreto e aço. Então tá, a gente já sabe deles e eles são importantes, eles vão aparecer agora no exercício e talvez fique um pouco mais fácil, né? Então aqui só um desenho para vocês verem, né, que a gente tem uma forma, daí nós temos a nossa armadura positiva, nós temos nossos estribos e a negativa. Então aqui mais um desenho em 3D para vocês verem, né? Os estribos, eles combatem os esforços de cisalhamento, e que a gente vai ver logo na sequência, assim, um pouco mais para frente. E aqui eu tenho armaduras que combatem aquele esforço de tração. E em algum momento aqui no meio tem a minha linha neutra cortando, onde vou ter, né, compressão em cima e tração embaixo. Tá? É uma linha imaginária que a gente vai usar. Então, o que acontece, né? Como é que eu faço o dimensionamento? Eu sei que tensão é força sobre área, é uma força aplicada sobre uma área conhecida, né? E deformação é uma diferença de comprimento por um comprimento inicial. Então, são as 2 equações principais para a gente começar o dimensionamento de concreto armado. Então, aqui, só para vocês verem, né, eu tenho carregamento de 2 cargas pontuais. Então, meu cortante, né, eu tenho positivo nessa ponta, negativo naquela, e eu tenho meu momento também, né, linear, por ser cargas aplicadas e não cargas distribuídas. Então, só para a gente entender que no momento que eu tenho cortante 0, automaticamente eu vou ter um momento maior. Então, numa viga de concreto armado, o meu maior esforço de flexão ocorre sempre no meio. Para flexão simples, né? E para o cisalhamento, ele sempre vai ocorrer daí mais próximo dos pilares. Então, por isso que em algumas situações, algumas vigas, se vocês já trabalharam na construção civil, tem algumas vigas que têm estribos mais próximos perto do apoio e mais espaçados no meio, porque eu não tenho esforço cortante no meio, né? E se for uma carga linear, chega um ponto que eu tenho nula. Mas daí a armadura longitudinal, aquela que fica embaixo, que vai de fora a fora na viga, ela tem que segurar esse momento que está atuando aqui. Tá? Então, os mecanismos de deformação, né? Uma viga de concreto armado, ela deforma nesse formato. Então, eu sempre vou ter esforços de tração embaixo e compressão. Então, acaba tendo um alargamento embaixo, um encurtamento em cima. E a diferença dessas 2 forças me gera um momento. Então, esse é o momento que é o valor que a gente trabalha. Então, aqui, ó, vamos começar a dar nome aos bois, né? A base da viga a gente vai chamar de BW, H é a altura, tá? Então, BW, H, as 2 primeiras variáveis que vão surgindo. Então, aqui eu tenho embaixo, né, na minha borda mais tracionada, eu tenho minha tensão máxima de tração, e minha borda mais comprimida, eu tenho minha tensão máxima de compressão. Em algum momento aqui eu tenho a linha neutra, ó, que é o ponto de virada entre os meus esforços, tá? Então, aqui, só os traços transversais, né, dão uma ideia da deformação das seções transversais. Eles permanecem retos e perpendiculares a um ângulo de 90 graus e acaba sofrendo uma rotação, os que são perpendiculares ao eixo de solicitação. Então, aqui uma imagem mais 3D para a gente ver o que seria essa linha neutra, tá? Seria esse ponto aqui. Então, eu tenho tração, eu tenho compressão atuando. Como é que a gente considera no dimensionamento? A gente considera que aquelas cargas que a gente viu na aula passada, de parede, peso próprio, laje descarregando na viga, elas se descarregam bem no meio da seção, tá? Então, como se ela fosse linear e bem no meio. A gente não trabalha o concreto armado com cargas excêntricas, a gente trabalha com cargas excêntricas somente nos pilares. Tá, então, a gente considera que ela está sendo descarregada linearmente também. A gente considera a lei de Hooke, né, que a gente tem pequenas deformações, a gente tem um comportamento elástico linear dos materiais. Então, aqui volta de novo, né, aquela questão do domínio 2 e 3, que é o mais usado para o concreto armado.
Daí, lembrando que a gente já conhece o FCK, que é o primeiro valor que a gente estima. Nós temos o BW da nossa viga, a altura útil, que eu vou explicar logo na sequência para vocês, que é quando eu desconsidero o D', que seria essa parte de baixo da tração, e eu tenho o momento, né? Ou eu majorei o momento, ou eu já majorei as cargas e calculei o momento. E eu preciso agora, então, determinar a minha área de aço. Então, como é que eu faço? Como é que foi isso matematicamente, né? Como é que se chegou nessas equações? Então, a gente sabe que são duas cargas pontuais, né? O somatório de forças, a força de tração menos a força de compressão, uma anula a outra, é igual a zero, ou seja, a força de tração tem que ser igual à força de compressão. A força de tração é uma força pontual, é fácil de calcular. O problema todo estava no dimensionamento de uma parábola retângulo. Então, matemáticos resolveram transformar essa parábola retângulo num retângulo. Então, a minha linha neutra, que ela é conhecida por x, tá? Ou ln, mas na equação ela é trabalhada como x, era uma distância x. Quando eu transformei para um retângulo, eu transformei a minha linha neutra para 0,8 de x. Ou seja, eu precisava concentrar essa carga, então essa força. Então, eu consertei essa força a 0,4 de x, bem no meio, metade. 0,85 de FCD é o valor de deformação do concreto, né, que foi o que a gente viu na aula passada. Então, eu sabendo de todos esses valores, né, então aqui eu tenho BW, 0,8 de x, eu tenho a força de tração, eu tenho a força de compressão, que está posicionada a 0,4 de x, numa deformação de 0,85 FCD, e eu tenho uma diferença de altura, que eu chamo de braço de alavanca, que é aquele mesmo braço de alavanca do momento, né, quando a gente está somatório de momentos igual a RB é igual a 5 metros. Aqueles 5 metros é o braço de alavanca para girar o momento. Então, aqui eu também tenho esse braço de alavanca, é o mesmo princípio. Então, a gente despreza totalmente a tração do concreto, né? Todo esforço de tração, ele é somente resistido pelas armaduras. Então, eu sei que tensão é força sobre área, tá? Que eu só vou explicar de onde é que sai a fórmula para vocês. Tensão é força sobre área, e eu sei que a força de concreto vai ser a tensão do concreto vezes a área. O que eu fiz? Eu só isolei a força. Então, um vezes o outro. Eu sei que a área do concreto é BW vezes 0,8 de x, a área do retângulo. E eu sei que a tensão do meu concreto é 0,85 da resistência característica do meu concreto dividido por 1,4. Fazendo um vezes o outro, eu acabo chegando que a força do concreto, para eu achar esse valor, vai ser sempre 0,68 da resistência característica dividido por 1,4, né, minha resistência de cálculo, vezes BW, vezes a posição da minha linha neutra. Tá? Então, fazendo isso matematicamente, a gente chega nessa conclusão. E a gente faz a mesma coisa para o aço. Ó. Eu isolei a força, e daí eu tenho a tensão do aço sobre a área do aço. E daí, para que eu possa tirar as equações, eu tenho que fazer um somatório de momento igual a zero. Então, aqui eu tenho o momento em D. Se eu isolar o ponto aqui, eu vou ter força de concreto vezes o Z, vezes o braço de alavanca. E se eu isolar o momento aqui, disser que aqui em cima o momento anulo, eu vou ter força de tração vezes o braço de alavanca. Tá? Então, eu só estou fazendo lá dos momentos que foi que a gente fez no primeiro dia de aula. Estou dizendo que aqui o momento é zero e agora aqui o momento é zero. Então, eu acabo tendo essas duas equações. Se eu sei que a força de concreto é 0,68 do FCD de BW vezes X, e Z é nada mais é do que D, né, que é o posicionamento, o D, a altura útil, que a gente chama, é exatamente o posicionamento da minha força de tração, que ela não é na minha borda mais tracionada, ela é bem no meio onde ficam as vigas, menos 0,4 de X, né, então eu estou considerando que esse é o meu braço de alavanca. Então, eu tenho um D, que é tudo isso, né, que seria dessa borda mais comprimida até o FS, seria o meu D, e eu vou só descontar o meu 0,4x, porque eu só quero saber quem é Z. Fazendo toda essa multiplicação, né, de um vezes o outro, um vezes o outro, um vezes o outro, eu chego nessa primeira fórmula, que é a equação que a gente vai usar na aula de hoje, que o momento de cálculo, ele é igual a 0,68 da linha neutra
vezes a altura útil, menos 0,72 da linha neutra ao quadrado, vezes a base, vezes a resistência de cálculo do concreto. Então, aqui, momento majorado por 1,4, linha neutra, altura útil, base, e o FCD é o FCK dividido por 1,4. Agora, quando eu pego a outra parte da equação, né, eu tenho que o MD é a tensão do aço vezes o braço de alavanca, eu chego na equação que acho que é uma das equações mais importantes para nós na aula de hoje. Que eu tenho que a área de aço é o momento dividido por, ou vai ser, pode, em alguns livros, por isso que eu deixei até as duas situações, porque pode ser TSD ou FYD. Normalmente eu trabalho muito com FYD. O que é isso? Nada mais é do que o aço CA50, né? Dividido por 1,15 que a gente já vinha fazendo. Então, para eu achar a área de aço, eu tenho que dividir o momento pela tensão atuante do aço, CA50, por 1,15, menos a altura, vezes a altura útil, menos 0,4 da posição da linha neutra. Então, são essas duas equações básicas que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então, aqui só que eu tinha falado para vocês, né? O posicionamento da força de tração, ela fica mais ou menos por aqui, e a gente chama de D', né? Que é a diferença do H menos o D', que vai ser a minha altura útil. Então, é exatamente essa altura útil, o próprio nome já diz, já é intuitivo, né? A altura útil é a verdadeira altura que eu estou usando no dimensionamento. Então, o que é o D'? O D' nada mais é que eu descontar esse cobrimento que está aqui, que protege a minha barra, né? Então, isso aqui é uma zona de concreto que protege a minha barra, descontar o diâmetro do meu estribo e descontar da primeira camada de barras, metade da barra. Então, aqui eu estaria, onde está o cursor aqui vermelho, seria mais ou menos onde estaria a posição da minha força de tração atuante nessa viga. Então, como é que a gente começa o dimensionamento, né? A gente tem que escolher uma resistência de concreto e um tipo de aço. Eu quero trabalhar com 25 MPa e um aço CA50. Ok, você definiu esses dois materiais. Agora, a partir de agora, eu preciso ver no meu projeto, eu vou olhar na minha planta, né, meu projeto arquitetônico, quais as dimensões da minha viga. Eu vou ter minha largura, vou ter minha altura útil, né, que eu vou descontar do meu H, menos o meu D', e eu vou ter meu momento fletor solicitante, que é aquele momento de cálculo, que ele vem oriundo ali do somatório das cargas e tudo mais que vão estar atuantes. Então, eu preciso, para começar o meu projeto, eu já preciso definir se vai ser um escritório, se vai ser uma cozinha, se vai ser uma área de serviço, e quais são as cargas que vão ser usadas, qual é a parede. Então, tudo isso já tem que estar definido em projeto para que a gente possa calcular. Daí, tendo essas informações, a gente consegue achar a posição da linha neutra, e com isso a gente pode saber em qual domínio a gente está dimensionando, porque isso é importante, às vezes tu pode fazer algumas modificações para sair de tal domínio, e a gente acha a área de aço, tá? Uma outra verificação, né, então, se a gente estiver nos domínios 2 e 3, a gente pode logo calcular a área de aço, né? Daí, se eu estiver no domínio 4, eu preciso calcular a seção com uma armadura dupla ou alterar a posição da linha neutra para que eu caia no domínio 3, né? Então, como é que eu saio, às vezes, do domínio 4? Eu preciso ou diminuir o momento, quando isso não é possível, eu tenho que aumentar a largura, quando isso não é possível, eu tenho que aumentar a altura, algumas das vezes eu tenho que aumentar os dois, ou eu tenho que aumentar a resistência do concreto, daí tem que trabalhar com um concreto mais resistente. E daí, como é que eu sei se eu estou no domínio 2 ou domínio 3, né? A norma, ela estabelece esses limites, que para um aço CA50, que a gente chama de X23, seria igual a 0,259 de D, seria o início do domínio 2 e final do domínio 3, e o X34, final do domínio 3 e início do domínio 4. Eu acho que essa parte aqui da determinação dos domínios, ela fica muito mais visível e palpável com o exercício prático, tá? Do que a gente possa entender essa questão de maior, menor e afins. Então, eu acho que fica melhor se a gente começar a fazer um exercício logo e começar a enxergar isso melhor. Então, para a aula de hoje, eu tenho 2 exercícios fora o exercício extra, tá? Então, como eu já postei essa aula lá para vocês, vocês podem abrir pelo computador. Então, o que é? Para uma seção retangular de concreto armado com o BW de 0,12, a altura útil de 29, sobre uma ação do momento de 12,2, então M, toda vez que aparecer M ou MK, significa que não está majorado, e quando tem o D, significa que está majorado.
Determinar a quantidade de armadura longitudinal, o concreto 20 MPa, o aço CA 50. Ok? Agora, eu vou parar o compartilhamento. Eu quero me enxergar aqui para ver se o quadro vai estar aparecendo bonitinho. Nós vamos começar a fazer o primeiro exercício da nossa noite, que daí a gente consegue começar a enxergar um pouco melhor isso, sabe? Como que a gente transforma isso. Então, o que eu preciso de vocês? Eu preciso que vocês tenham calculadora, né? O caderno para fazer as anotações. Eu vou fazendo ao longo aqui do quadro, a gente vai tirando dúvidas e vamos trabalhando isso para que não fique nenhuma dúvida. E como eu gosto de trabalhar, eu gosto muito de criar para os alunos um passo a passo, porque eu acho que fica muito mais fácil tu entender todo o procedimento, né? O que ele precisa ser feito. Então, eu normalmente faço esse passo a passo com vocês, que eu acho que fica mais fácil, tá? Então, estão todos prontos? Estamos prontos para começar essa parte um pouquinho mais prática agora. E é importante que não fiquem dúvidas da aula de hoje para a aula da semana que vem, né? Daí lembrando, então, vocês que eu tenho toda semana para a gente conversar e tirar alguma dúvida que ficar perante a isso. Então, eu vou só posicionar o quadro aqui um pouquinho mais para frente, né? Para ficar melhor, para a gente entender esse dimensionamento. Dúvidas, perguntas? Tudo tranquilo? Então, eu vou levantar um pouquinho a câmera aqui, que eu acho que fica melhor. Vocês enxergar. Então, como é que vai funcionar o dimensionamento, tá, meus queridos? Primeiro passo, então vamos lá. Eu tenho uma viga para ser dimensionada. Esse é o primeiro parâmetro que a gente tem. Então, vamos criar um passo a passo. Então, o primeiro passo, mesmo já estando no problema, eu acho que é interessante a gente colocar que nós precisamos majorar o momento, né? Porque ali nesse exemplo a gente tem um momento. Se fosse a carga, precisaria majorar a carga, tá? Então, eu vou botar aqui. MD é 1,4 de 12,2 kNm. Isso já, né, o problema já deu 17,08 kNm, ou vou transformar para centímetro, 1708 kN por centímetro. Eu posso fazer o dimensionamento em metro, como eu posso fazer o dimensionamento em centímetro. Depende muito do gosto. Eu, em algumas situações, prefiro trabalhar com centímetro, que eu gosto mais, assim, eu acho mais fácil para mim. Mas vocês também podem fazer todos esses cálculos em metros, só precisam cuidar as unidades, tá? Para não confundir. Então, tá. Eu já fiz o meu momento. Meu segundo passo vai ser encontrar a linha neutra. Então, eu vou determinar a linha neutra. Como é que eu acho a linha neutra? Através daquela fórmula ali. MD é 0,68 de XD menos 0,272 x quadrado BW FCD. Então, eu já sei o meu momento. Eu vou pôr aqui, ó. 1708 quilonewtons por metro. Abre parênteses. 0,68 de x, que é a linha neutra, que é o que eu quero saber. Então, essa vai ser a minha incógnita. Eu não tenho esse valor. O meu D eu tenho ali 29 centímetros, né? 0,19 metros. Menos 0,272 de x quadrado, eu também não sei, né? BW é 12 centímetros. E o concreto, 2 quilonewtons centímetro quadrado dividido por 1,4, né? Se eu fosse fazer em metro, seria 17,08 quilonewtons metro, 0,68 de x vezes 0,29 menos 0,272 de x quadrado vezes 0,12, e daí o concreto seria 20.000 quilonewtons metro quadrado dividido por 1,4. E ia achar
o mesmo valor. Daí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar isso com o que está lá fora, isso com o que está lá fora. Daí, eu vou chegar numa equação de segundo grau. Daí, vocês lembram disso? Né? Aquela equação que a gente acha que a gente nunca vai usar nunca na vida quando a gente está no segundo grau, mas a gente vai precisar para fazer engenharia. E daí, eu vou chegar num valor de 4,66x² menos 338 de 0,4 de x. Professora, ali no final é 2 ou é 20? É 2. É 2 dividido por 1,4. Isso. Daí é 2 kN centímetro quadrado dividido por 1,4. E daí eu tô tudo em centímetro, tá? Tentem achar essa equação aqui. Se vocês, que daí o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer 0,68 vezes 29 vezes 12 vezes 2 dividido por 1,4. 0,272 vezes 12 vezes 2 dividido por 1,4. Enquanto vocês calculam, eu só vou ali até a cozinha pegar uma água, tá? Conseguiram achar? Sim. Todo mundo achou? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui que eu não vi. Todo mundo achou? Daí, quando a gente tem uma equação de segundo grau, o que a gente precisa fazer? Bhaskara, né? Então, para quem não lembra, eu vou só familiarizar, né? Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, dividido por 2a. Meu a é 466, meu b é menos 338,04 e o meu c, 1708. Daí, como eu tenho um quadro bastante restrito, eu vou colocar a resposta e gostaria que vocês tentassem achar. Eu vou achar um x 67 centímetros e um outro x, né, por causa do mais ou menos, de 5,4. Então, se vocês puderem tentar achar aí a Bhaskara. Quem tem HP já tem a equação ali na própria calculadora, né? Então é mais rápido. Mas quem tem a calculadora simples, né? Que é a que eu tenho, assim, eu nunca tive uma HP, consegue também fazer toda ela na própria calculadora, né? Começa de trás para dentro e daí consegue calcular toda ela na calculadora também. E daí esse é o primeiro passo para a gente... Até vou baixar um pouquinho aqui para não... acho que não está aparecendo. O primeiro passo para a gente determinar, né, determinar a posição da minha linha neutra na minha viga. Então, a gente já começa a entender aonde eu vou ter tração e onde eu vou ter compressão, né? O quanto de tração e o quanto de compressão eu vou ter. Chegaram nesses valores? Então, eu vou só apagar aqui em cima um pouquinho enquanto vocês terminam, só para dar mais um pouquinho de espaço. Então, eu encontrei dois valores de x. Qual é o valor que eu vou adotar? Que é o que vocês acham? Eu tenho que adotar o 5,4 ou o 67? O
Vamos lá, pessoal, vamos participar. É o 5.4. Por que tu acha que é o 5.4? A gente não tem ainda a altura da nossa viga ali, né? Mas 67. A gente tem a altura útil, né? Que é o que eu tô tentando posicionar aqui, ó. Então é o 5.4, porque 67 centímetros é muito fora do nosso... Exato, é isso aí mesmo, muito obrigada. Porque o 67 está fora de dentro da minha peça, então o 5.4, eu não sei se vocês estão enxergando aqui o meu desenho. Deixa eu só levantar um pouquinho. Tentar trazer mais para frente. O meu 5.4, ele tá aqui, ó, sempre da borda mais comprimida para baixo. Então, vou pôr aqui 5.4, então significa que aqui eu tenho compressão e aqui eu tenho tração, tá? Por que eu não uso o 67? Porque se a minha viga tem 29, significa que ela tá fora, a minha linha neutra estaria fora, então, consequentemente, eu estaria no domínio 5 ou no domínio 1, né? Ah, como é que eu sei que se eu tô no 1, se eu não tô no 1 ou no 5? Basicamente, a tua báscara não ia conseguir resolver, tá? Então, eu posso estar, provavelmente, então, entre o 2 e o 3. Então, eu preciso verificar qual dos dois eu estou. E daí que a gente faz aquela verificação que tem... Vocês estão enxergando bem, gente? Eu tô com a sensação que eu não tô conseguindo enxergar direito. Eu não tô conseguindo. Pois é, né? Na aula passada parecia que tava melhor, não tava? Não sei o que tá acontecendo. Deixa eu Acho tentar. que tem que clicar com o botão direito, professora, e dizer ajustar ao quadro. Deixa eu ver se aparece isso. Aí aumenta um pouco o que tu tá vendo. É que eu acho que para mim, como apresentadora, não aparece essa opção. Tá, mas vamos. Eu tô até com uma caneta preta, mas eu preciso comprar uma recarga. Eu não sei se ela tá muito boa. Eu vou tentar escrever só mais embaixo, porque eu acho que embaixo fica melhor, né? Pelo que eu tenho visto aqui. Engraçado que ontem deu certo e hoje já não deu tão certo. Então tá. Então significa que eu tenho minha primeira determinação é a equação da linha neutra, né? Eu já determinei o valor de linha neutra. E agora eu preciso verificar o domínio. Então eu vou colocar como um passo 3. Deixa eu tentar com a preta, vamos ver se melhora um pouquinho. Professor. Oi. Lembrando ali, os 29 centímetros é do eixo das barras as barras positivas ali, né? Isso. Positiva, até o topo da nossa Da borda mais comprimida aqui, ó. Vou tentar desenhar aqui embaixo, porque eu acho que ali em cima não tinha ficado muito bom. A altura útil, né, que é o D, fica bem torto. Eu tenho a minha camada de barras de tração. E daí, essas camadas, eu posiciono a minha força como se ela estivesse no meio. Então, aqui embaixo, né, até a borda mais comprimida, eu chamo de D'. E a minha altura útil vai ser da minha borda mais comprimida até esse D'. E aqui eu tenho o H, né? O H é tudo. Sim. Não, beleza. Então, minha altura útil... Topo, então. Isso, é como a minha caneta aqui, é como se eu estivesse posicionando nesse eixo a minha força de tração, tá? Certo. Então, eu vou verificar o domínio como o meu terceiro passo. Então, eu vou pegar aquela fórmula ali, x23 é 0,259 de D. Então, eu vou só substituir aqui os valores por enquanto. E daí eu já explico para vocês o que é isso. Então, o D é 29 centímetros, né? Então, eu vou achar um valor de 7,5 centímetros. E o x34 é 0,6283 de D também, né? Então, 0,6283
de 29. Eu precisaria que vocês calculassem para mim, porque eu não tenho esse valor calculado aqui. $18.221. Muito obrigada. 18,2, então. Tá? Então, eu tenho aqui o x23, que é 7,5, e x34, 18,2. O que é o x23? É o final, é o término do domínio 2 e início do domínio 3. x34, daí é o final do 3 e início do 4. Então, a minha linha neutra aqui é 5,4, ela está antes do 7,5. Então, valores menores que 7,5 significa que eu estou no domínio 2. Valores entre o 7,5 e o 18,2, eu estou no domínio 3. Valores maior que 18,2, eu caio para o domínio 4. Então, nessa situação aqui desse exemplo, eu estou no domínio 2, né? Então, ó, se o valor da linha neutra fosse, por exemplo, 7,51, eu já estaria no domínio 3. Se a posição da minha linha neutra fosse 18,3, eu já estaria no meu domínio 4. Então, eu tenho sempre que comparar a minha linha neutra com essas duas equações, aonde que ela está. Como 5,4 é menor que 7,5, significa que eu estou no finalzinho do 2. Mas eu não cheguei a migrar para o 3. Eu só vou migrar para o 3 quando eu tiver um valor de linha neutra maior que 7,5 e menor que 18,2. Entenderam essa parte? Sim. Não entendi. A questão do domínio ali, 2 e 3, eu não entendi onde está esse domínio. Tá, vamos lá, de novo. Essa parte aqui da equação é um modelo matemático, tá? Então, é uma fórmula que vai estar sempre aparecendo e ela não muda. Então, 0,259D é exatamente o ponto de virada do 2 para o 3. Lembra do gráficozinho quando a gente tinha? O gráfico não aparece esses números, professora. Não, ele não aparece. Deixa eu só compartilhar a tela aqui um pouquinho. Que eu estou olhando o gráfico agora aqui, ele não aparece esses valores, por isso que eu não estou entendendo. Sim, deixa eu só compartilhar contigo aqui um minutinho, eu já te mostro, tá? Tá ok. De onde é que saem esses valores? Aqui. Preciso voltar lá nos domínios, só um pouquinho. Aqui, ó. Domínio 2, tá? Daí, se a gente olhar, diz aqui, ó. Por semelhança de triângulos, quando as deformações no concreto e no aço são máximas, a profundidade da linha neutra vai ser 0,259 da altura útil. Daí, onde é que vem esse 0,259, ó? Vem da relação que eu tenho do meu concreto ser 3,5% vezes a posição da linha neutra, mais o 10%, mais o 13,5% dividido pela altura útil. Então, daqui que vem esse valor que seria o ponto de troca entre o domínio 2 para o 3. Então, toda vez que eu tiver um valor que eu encontrar e eu comparar com a minha linha neutra, eu vou ter esse ponto de virada. É o ponto que eu tenho aqui da posição da minha linha neutra no domínio 2, migrando para o domínio 3. Daí, o que acontece no domínio 3? Baixa a posição da linha neutra. Né? Então, é a mesma coisa, ó, faz a mesma relação, só que em vez de usar o 10% por 1000, que é o máximo do aço, tu usa o coeficiente do início da sua fase plástica. Então, fazendo essa parte agora ficou claro. O que não ficou claro, por que tu comparou com o domínio 2 e 3, tá. E domínio 3 e 4 e não com os demais. Deixa eu só interromper. Pegar. Deixa eu só abrir minha câmera aqui. Acho que foi. Tá. Quando eu faço a Bhaskara e eu chego em 2 valores e um desses valores está dentro da minha peça, como foi o caso do 5,4,
significa que eu estou ou no domínio 2, ou no domínio 3, ou no domínio 4. Eu não estou mais em domínio 1 e domínio 5. Se fosse dar domínio 1 e domínio 5, eu não ia conseguir resolver a Bhaskara. Eu ia ficar com uma raiz negativa e eu ia me trancar ali, não ia ir para frente. Então, significa que eu só tenho 3 opções. Ou vai ser domínio 2, ou 3, ou 4. Daí eu tenho esses parâmetros de comparação. Que eu sei que o 0,259 de D é o ponto de virada do 2 para o 3, e 0,6283 de D é o ponto de virada do 3 para o 4. Então, eu vou comparar aonde está a minha linha neutra, nesse intervalo. Se eu fosse fazer aqui o desenho, deixa eu tentar fazer o desenho aqui de novo. Agora eu entendi, professor. Tá, eu só vou fazer se a Bhaskara for possível resolver, eu vou sempre estar entre esses 3 domínios, o 2, o 3 ou o 4. Isso Se aí. der uma raiz negativa, aí eu posso estar entre o domínio 1 ou o domínio 5, é isso? Isso aí. Olha aqui, eu vou só fazer um desenho para ver se fica mais claro. Ó. Eu tenho aqui a minha viga, tá? E daí, eu verifiquei que 7,5, vou por aqui, é o meu x 23. E descendo um pouquinho mais, aqui é o meu x 34, que é a posição. Um está 7,5, o outro está 18,2. E daí agora eu vou comparar lá com minha linha neutra que eu encontrei. Se eu posicionar em escala 5,4, ficaria mais ou menos aqui. Significaria que eu estaria dentro do domínio 2, né? Porque é menor que 7,5. Se eu tivesse um valor, um x fosse mais ou menos por aqui, ó, que daí cortaria, eu estaria no x34. Então, significaria que eu estaria no 3. Se o meu x ainda fosse maior e estivesse cortando aqui, significaria que eu estaria no 4. Então, aqui até aqui eu estaria no 2, daqui até aqui eu estaria no 3 e daqui para baixo eu estaria no 4. Não sei se ficou mais claro assim. Então, eu sempre tenho que comparar. Uma outra forma, talvez que fique mais fácil, é eu fazer maior, menor. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou tentar de um outro jeito. x23. Eu só vou apagar aqui, porque eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço para conseguir escrever. Ó, vou pôr só os valores por enquanto aqui, ó. x23 é 7,5, né? 7,5, que é menor que x34, que é 18,2. E agora eu vou posicionar o meu x. O meu x, ele é menor que x23. Então, como o meu x ele é menor que x23, significa que eu estou no domínio 2. Se o meu x estivesse aqui no meio, se eu tivesse que colocar meu x aqui no meio, por valor numérico, eu estaria no meu domínio 3. Se eu posicionasse o meu x por valor numérico aqui atrás, seria domínio 4. Então, valores menores que 7,5 domínio 2, valores entre 7,5 e 18,2 é domínio 3, valores encontrados maior que 18,2 é domínio 4. Foi os domínios? Foi. Foi. Então, nós vamos para o nosso último passo. Determinação da área de aço. Então, agora nós vamos começar a falar de aço, de número, né? Então, vou botar aqui quarto passo, determinar a área de aço. Então, vou pôr a fórmula. A área de aço é o MD
FYD, D, que é a altura útil, menos 0,4 da posição da minha linha neutra. Uma pergunta que vocês não me fizeram, mas, professora, tem como dar 2 valores de Bhaskara dentro da peça? Não, sempre um vai dar fora, tá? Não tem como os 2 dar dentro da peça, então fiquem tranquilos quanto a isso. Então, vou colocar aqui os valores. Eu sei que o CA50 é 50 quilonewtons centímetros quadrados dividido por 1,15, daí eu não posso confundir com 1,4. D é 29 centímetros menos 0,4 de 5,4 centímetros. Isso vai me dar uma área de aço de 1,46 centímetros quadrados. Vamos ver se vocês acham esse valor aí junto. Professora. Professora, Oi. me ouvindo? Sim, pode falar? Me diz uma coisa, eu estou entendendo os nossos cálculos aí, mas eu queria ver o seguinte, todos os exercícios vão ser exercícios propostos ou a gente vai conseguir fazer um sistema de dimensionamento nosso ou não? Mais à frente. Sim, mais para frente, sim. Por enquanto, são alguns exercícios pontuais, mas Certo. depois, mais para frente, tem um exercício completo, assim, fazendo desde o início do carregamento, faz todas as verificações. Só que daí eu preciso que você esteja um pouquinho mais familiarizado com as fórmulas, tá? As fórmulas. Tá, perfeito. Mas vai ter, sim. Professora, Oi. vi hoje aqueles vídeos que a senhora postou ali. Na verdade, postou o vídeo 1, né? Só que ele tem a sequência até a 3, né? Tu pode falar um pouquinho mais alto que eu não consegui te escutar. Tem os vídeos que a senhora postou ali que tinha que olhar Uhum. para a aula de hoje. Ele faz, na verdade, um método mais simplificado do que esse que tu está colocando, né? Onde Na verdade, ele é mais uma introdução mesmo, porque a gente ia ver. Eu estou ensinando esse método, porque é o método da 6118, que é o método mais tradicional do dimensionamento de concreto armado. Mas para a aula que vem, eu tenho um método que eu quero ensinar para vocês, que eu acho ele muito mais simples e muito mais fácil. Só que para que vocês... Eu não podia dar direto esse outro método mais fácil sem explicar de onde é que vem as fórmulas, por que a gente precisa achar a linha neutra, o que é vedado. Então, esse aqui realmente é mais uma introdução ao conteúdo. Daí, eu acho que semana que vem fica mais fácil, tá? Vai ficar mais claro, porque é um método a gente chama de método adimensional. E daí, esse método adimensional, eu acho que vai ficar mais fácil ainda que até o próprio vídeo que eu coloquei ali para vocês, tá? Mas é só porque eu precisava explicar de onde é que vem as fórmulas, de onde é que vem todos esses conceitos. Então, para que eu pudesse introduzir isso, eu precisava dar o método mais tradicional do dimensionamento. Achando a área de aço, acharam um 4,6? Acho que sim, né? Eu posso agora tentar transformar esse 1,46 em barras. Vamos começar a enxergar isso melhor, né? Então, eu vou postar lá para vocês depois que terminar nossa aula. Eu tenho uma tabelinha de área de aço por peso e tudo mais, que facilita. Mas o que eu vou fazer? Eu vou transformar em número de barras. Então, o número de barras vai ser a área de aço que eu calculei pela área da minha barra. Então, normalmente, vamos escolher uma barra de 10 milímetros, que eu sei de cabeça aqui. Tem uma área de 0,79 centímetros quadrados. A área da barra de 12,5 é 1,227 centímetros quadrados. A barra de 16 é 2,011, que eu acho que são as barras que eu sei de cor. De onde é que vem essa área? A área do círculo, né? A área vai ser πd ao quadrado
dividido por 4 ou πr ao quadrado. Tá? Então, eu vou pegar o meu 1,46. Como ele é pequenininho, eu vou pegar de 10, por exemplo. Eu poderia até pegar de 8, mas eu quero pegar de 10 para mostrar uma coisa para vocês. Façam para mim 1,46 dividido por 0,79. Quanto que dá? R$1,84. Isso, obrigada. 1,84. Então, o que significa que eu tenho que colocar uma barra em 84? O que eu faço? 2 barras, né? Tem que sempre arredondar. E daí, lá no meu desenho, acho que aqui, eu nunca posso, gente, colocar uma barra. Por quê? Porque eu preciso segurar o estribo, eu preciso estruturar o meu estribo. Então, independente do carregamento, independente da carga, no mínimo, eu vou ter 2 barras em cima e 2 barras embaixo. Agora, se eu tenho um carregamento maior, que é o próximo exemplo que a gente vai fazer, daí já não vai ser 2 barras, vai ser 3, 4 barras, tá? Então, eu poderia colocar uma barra de 8, que daí eu acho que é 0,600 e alguma coisa, a área de aço eu não sei bem exato. Também daria 2, provavelmente, né? E daí que eu pergunto para vocês, se eu fizer todo o dimensionamento, vamos dizer aqui que no exemplo, eu fiz todo o dimensionamento para 2 barras de 10. E por alguma questão de obra, de falta de material, não tem mais a barra de 10. Não tem no estoque, vocês precisam adiantar a obra, não tem como esperar vir. Eu poderia usar 2 barras de 12,5? Acho que não, né? Tem que calcular a área de aço. Manter a taxa de aço, Até né? poderia, porque o aço é uma bitola acima, se a área de aço aceitar e o cara que paga decidir que pode. Exatamente, ó. Se eu fizer 1,46 dividido por 1,227, vai dar alguma coisinha, 1,2 alguma coisinha. Eu tenho que transformar para 2 igual. Daí, o que eu estaria fazendo? Eu ainda continuaria a favor da segurança, porque eu estaria colocando uma bitola maior do que até a necessária, que poderia ser uma de 10. Eu estaria com um extra de segurança, mas eu estaria gastando mais, obviamente, porque conforme eu aumento a bitola da minha barra, eu tenho um custo maior. Então, se no meu projeto ele está uma barra e vocês acham que pode fazer, é só fazer esse cálculo da área de aço pela área da barra que vocês acham e verifiquem qual é o número de barras. Porque, às vezes, em algumas situações, ao contrário, põe 3 barras de 10. Não, troca para 2 de 12,5, porque é mais econômico. Mesmo ela tendo uma bitola maior, é uma barra menos, então vai ficar mais econômico. Então, essa jogada de economia, vocês vão pegando conforme vocês vão fazendo. É bem na experiência mesmo, assim. Então, se eu aumentar as minhas bitolas, eu vou estar sempre a favor da segurança. Eu não posso diminuir, né? E diminuir e verificar que não cobre esse 1,46, porque o que precisa cobrir é esse 1,46 centímetros quadrados. Eu tendo uma área de aço por diâmetro de barra, né? Se eu fizer... Porque se eu fizer aqui, ó, 2 vezes 0,79, façam para mim, por gentileza, quanto que dá? Vai dar 2 alguma coisa, eu acho. Não, acho que vai dar 1,58, isso. 1,58 centímetros quadrados. Então, significa que, para o meu cálculo, eu preciso de 1,46, mas eu estou colocando lá na minha estrutura real 1,58. Eu ainda estou acima do meu fator de segurança. E daí, se eu coloco uma de 12,5, esse valor vai ir lá para 1,8, alguma coisa assim. Então, vai mais ainda para cima. Então, eu tenho que estar sempre numa forma de segurança. Para o calculista, é melhor sempre estar acima do que estar abaixo, tá? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Entendido essa parte do número de barras? Na aula que vem, nós vamos entender como é que é o espaçamento limite que a norma permite, porque às vezes a gente quer colocar uma barra de 16, mas ela não entra.
Então, a gente precisa respeitar alguns limites que a norma estabelece, que isso é o conteúdo da aula que vem, que a gente já vai acrescentando mais coisa. Até o exercício de hoje, a gente para aqui, o número de barras. Na aula que vem, nós vamos aprender um método novo e vamos acrescentar mais informações. Professora, Sim. mas essa área de aço é tanto para as barras de cima quanto para a de baixo? Essa é só para de baixo, tá? E ponto ter falado, muito obrigada, eu vou explicar agora. Na barra de cima, como a gente viu que quando eu estiver no domínio 2 ou domínio 3, isso significa armadura simples, que a gente chama. O que é armadura simples? Significa que somente as barras embaixo estão recebendo esforço. Então, armadura simples significa somente aço trabalhando a tração. Então, as nossas duas barras aqui de 10, que a gente estabeleceu, essas duas barras de 10 vão ser as responsáveis por segurar todo aquele momento de 1.708 kN por metro. E aqui em cima, eu vou ter duas barras chamadas barras de sustentação, que são barras exatamente, exclusivamente, na verdade, para segurar o formato do estribo, né? Para que o estribo não fique torto, não mude o espaçamento, porque nos estribos, dos fatores mais importantes é o espaçamento que tem que ser respeitado dos estribos. Então, aqui em cima, eu posso escolher até duas barras de 5, se eu quiser, porque essas barras aqui de cima, elas não estão recebendo cargas, elas só estão ali como enfeite, a gente poderia dizer. Porque aqui em cima, né, no 5.4, aqui que a gente posicionou o X, tudo que está aqui em cima é compressão. Então, quem atua a compressão é o concreto. E daí, tudo que está embaixo é tração. E daí, quem vai segurar tudo que está aqui embaixo são essas duas barras de 10. E daí, no cisalhamento, que a gente vai ver mais pra frente, vai ser esse estribo de 5, 6.3, 8, que vai segurar o cisalhamento, o esforço de cisalhamento na minha viga. Então, toda vez que eu tiver domínio 2 e 3, a armadura simples, que a gente chama, então significa somente barras de aço trabalhando a tração, eu não tenho barras a compressão, eu vou ter só quando eu tiver armadura dupla. Daí eu tenho armadura de compressão, não é mais a minha armadura de sustentação, e sim de compressão. Então, nesse momento, a gente está estabelecendo essas características. Para essa viga aguentar aquele momento de cálculo, eu preciso ter duas barras de 10 embaixo, um estribo, por enquanto a gente não está mexendo no estribo, a gente pode dizer um estribo de 5, um cobrimento de 2,5, que eu preciso para vigas. E ali em cima eu coloquei duas barras de 5, duas barras de 6.3, até duas barras de 10, se eu quiser. Daí é aquela questão custo-benefício, né? Eu preciso verificar. Vamos para o segundo? Segundo, acho que ele daí tem o cálculo do momento, um pouquinho antes. Né? Então, o segundo exercício, só vou pegar aqui o enunciado dele. Calcular a área da armadura longitudinal de flexão para a viga abaixo. Então, aqui, eu não tenho ainda o momento. Eu tenho apenas uma carga sendo aplicada por metro linear num vão de 5 metros. Eu tenho aqui, ó, a minha altura de 51, o meu D' é de 4 centímetros e a minha altura útil de 47. E o meu BW é de 20. Eu quero saber qual é a minha área de aço para isso. Então, vamos lá de novo. Show. E daí, aqui, antes de eu majorar o momento, eu preciso achar o momento, né? Então, eu preciso achar. Então, eu vou colocar ainda dentro do ponto 1 o meu aumento. Então, vou lá, ponto 1, né? Momento. Vou botar assim. Então, eu vou pegar e vou pôr naquela nossa formulazinha que a gente já aprendeu. MK, que é L ao quadrado sobre 8. O meu Q é 32 kN por metro linear, vezes um vão de 5 metros, dividido por 8. Isso é um momento de 100
quilonewtons ponto metro. E daí agora sim eu vou transformar para D, ó. MD 1.4 vezes 100 quilonewtons metro, 140 quilonewtons metro, ou 14.000 quilonewtons por centímetro, né? Faço vezes 100 e transformo para centímetros. O meu segundo passo é igual ao que a gente fez no exercício passado. Eu vou encontrar a minha linha neutra. Daí eu vou lá. MD 0,68 de XD menos 0,272x quadrado DW FCD. Eu já sei o meu momento. 14.000 igual 0,68 do X, que é o que eu quero saber. O meu D é 47 centímetros, que está ali no desenho, altura útil, menos 0,272 de X quadrado. Meu BW é 20 centímetros. E aqui é igual também. 2, que nem no exercício passado. 2 quilonewtons centímetros quadrados dividido por 1.4. Daí, eu vou chegar nesses valores aqui. Eu gostaria que vocês tentassem também chegar. 7,7x quadrado menos 913,x. Pode falar. Tem como depois tirar uma foto ali e Eu posso tirar a foto do meu caderno e postar ali para vocês, tá? Eu também estou com dificuldade para para ver enxergar nada. esse quadro. Tá bem ruim. Eu não sei por que hoje tá ruim. Na aula passada não tava, né? Que eu olhei o vídeo depois, eu dava para enxergar. Tu não tinha utilizado o celular ano passado? Aham, mas eu tô de novo com o celular. Deve ser internet, professora. Pode ser. Pode ser, porque como tá para chuva hoje, né? Aqui tava ventando, pode ser. Mas assim que eu terminar a aula, eu posto os dois exemplos. E posto até o da atividade ali também, mas eu gostaria que vocês tentassem fazer antes de olhar a resposta, tá? Porque tem que treinar, tem que praticar. Quanto mais vocês praticarem, mais fácil vai ficando de assimilar a nomenclatura, as variáveis, tudo isso vai ficando mais fácil. Então, ali o FCD é 2 dividido por 1.4 de novo? Isso, 2. Porque é 20 MPa, então é 2. Se fosse 25, seria 2,5, tá? Sempre divide por 10. Quando eu estou em MPa, eu sempre divido por 10, eu vou cair em quilonewton por centímetro quadrado. Para que eu possa fazer quilonewtons metro quadrado, daí eu tenho que fazer vezes 100. Vem cá dar um oi. Ó, quem veio dar um oi aqui para vocês, ó. Essa aqui é minha filha. Essa aqui é a calabresa. E eu tenho um pretinho que é o bacon. Se eu botar meu filho da oi aqui, ele enlouquece todo mundo. Eles têm um prazo aqui em casa, assim, tipo, eu começo a dar aula, daí eu chegando próximo desse horário. Tava comendo o microfone aqui, ó. Dá um oi também, o Casinho. Ai, que amor. Qual que é o nome dele? É Oscar. 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 Tá aprendendo aqui também, vai se formar junto. Viu só? Eles devem estar adorando, né? Porque normalmente a gente nunca tá em casa. Sim. O problema vai ser depois, quando acabar isso aí e voltar a trabalhar. É verdade. Ainda mais eu, quando dou aula lá em Lajeado, né? Eu tenho que sair 4h30 de casa e volto 1 da manhã, praticamente, né? Acho que aí, né, vai ser mais perto, vai ser mais rápido. Aqui eu ainda fico a 2 quadras do trabalho, daí é mais fácil. Ah, bem melhor. E eu achei um X
Eu achei De 99 e 18. 99, exato. E o outro eu achei 18. Acharam isso também? Isso. 18 alguma coisinha ali. Eu até usei o 18 fechado até. 18, 12. 12, perfeito. Então, agora nós vamos determinar o domínio. Daí vocês vão ver. Eu vou só calcular e gostaria que vocês tentassem dizer qual que é o domínio, tá? Sem eu explicar. Vamos ver se vocês pegaram realmente a questão do domínio, que isso é importante. Então, vamos lá. Terceiro passo. Deixa eu ver se aqui dá para enxergar. Determinar o domínio. Então, vamos lá. X, 2, 3. Ah, aliás, 99 e 18. Qual é o que a gente vai usar? 18, né? Porque 99, se a minha peça tem 51, não pode ser o 99. 0,259 de D. Então, 0,259 de 47. 47. Dá 12 centímetros aqui. E x34, 0,259 de D. 0,628 de 47 vai dar 29 centímetros. E o meu x é de 18. Qual que é o domínio que eu estou dimensionando? 3. Exatamente. Todo mundo conseguiu enxergar que é o domínio 3? Sim. Sim? Que bom. Então, vocês pegaram super bem essa parte aí do domínio. Ela é bem importante para a gente seguir nos próximos passos do dimensionamento. Então, domínio 3. Vou para o meu quarto passo. Determinar a minha área de aço. Então, vamos lá. A área de aço é o meu momento dividido pelo meu aço ignorado, altura útil menos 0,4 da linha neutra. Então, eu vou pôr lá 14.000. 50 quilonewtons por centímetro quadrado, né, que é onde vai me dar a unidade de centímetro quadrado, por 1,15. 47 centímetros menos 0,4 de 18, aqui eu usei 18 fechadinho. Eu cheguei numa área de aço de 8,08, já aumentou bastante, né? Professora, levanta um pouco o quadro que não dá para ver a parte de baixo. Aqui. Deixa eu ver, acho que agora eu vou atualizar a minha câmera. Deixa eu pôr um pouquinho mais para cá. Foi? Hoje nem meu celular quer ajudar hoje. Então, eu agora achei 8,08, bem maior, né? Então, como eu sei que na outra eu tinha 1,46, aí que é a sensibilidade que eu falei que a gente vai pegando. Na outra era 1,46, eu usei 2 barras de 10. Agora eu posso usar uma bitola maior, né? Então, vamos fazer 2 situações. Vamos fazer com a barra de 12,5. Então, primeiro com a barra de 12,5. Vou só levantar um pouquinho. Vai ser número de barra, a área que eu achei pela área da barra. Então, 808 dividido por 1,227, que é a área da barra de 12,5. Vou pegar de 16 também. Eu só preciso que vocês calculem, porque eu não tenho isso calculado no meu caderno. 808 dividido por 2,011. E aqui vou fazer uns desenhos para a gente entender melhor o que é isso aí.
fazer aqui. Acho que vai dar uns 3 tipos, eu acho que vai dar. Quanto que dá pela barra de 12,5? 6,58. 6,58, ou seja, 7 barras. Né? Tem que arredondar para cima. E a outra? 4,017. 4,017 eu posso seguir nas 4. Né? A norma fala em 10%. Então, eu posso manter 4 barras. Então, a primeira situação, eu vou ter 7 barras de 12,5. Então, eu vou posicionar minhas barras. Provavelmente, como é que eu vou colocar? Eu vou colocar 2 primeiro nas pontas. Daí, eu vou pôr terceira, quarta, quinta e 2 em cima. Fazer uma segunda camada. Então, aqui eu tenho 7 barras de 12,5. Agora, se eu verificar lá, que a gente vai aprender na aula que vem, que eu não consigo colocar 5 barras embaixo por causa que eu preciso ter um espaçamento máximo entre bitolas, porque eu preciso que a minha britinha do concreto ela consiga passar ali para que eu não tenha uma exudação, eu não tenha uma segregação que fique em cima da barra e que eu consiga ter um cobrimento perfeito. Então, a norma ela estabelece alguns limites de espaçamento máximo que eu preciso respeitar. Isso que a gente vai aprender na aula que vem. Então, além de eu ter essas 7 barras, eu poderia ter uma outra situação. Eu vou colocar 4 barras embaixo, então. E vou colocar aqui. E vou pôr mais uma aqui em cima. Então, eu tenho 3 camadas. Eu tenho 4 embaixo, 2 e 7. Eu ainda continuo com 7 barras de 12,5. O que acontece quando eu não tenho uma igualdade dos 2 lados da minha viga de barras? Eu acabo tendo um centro de gravidade da minha força, aquela força que eu falei que a gente aplica do aço, ela não fica centralizada. Então, eu acabo tendo um pouco de problema com a questão do CG da minha peça. Então, normalmente, quando a gente cai numa situação dessas, normalmente o que acontece com os calculistas é aumentar a barra. E daí colocaria uma barra a mais para ficar equiparado os 2 lados. Então, eu iria para 8 barras de 12,5. A configuração de 3 embaixo não funcionaria, professora? Poderia também tentar 3 embaixo. Tudo isso vai depender do espaçamento, que a gente vai aprender na aula que vem. Tudo isso depende do espaçamento da bitola, da brita que eu vou usar, que eu tenho que estipular no meu concreto. Vai ser uma brita 1, uma brita 2, uma brita 3, uma brita 0. Tudo isso quem determina é o calculista. E lá no concreto, quando tu for comprar, eles têm que colocar a brita que tu determinou por causa do dimensionamento. A outra situação seria assim, 4 barras de 16, 2 em cima, 2 embaixo. Opa. Ou ainda eu poderia ter as 4 embaixo. Tudo isso vai depender... Fazendo uma outra aqui. Tudo isso iria depender do meu espaçamento, que é o primeiro conteúdo que a gente vai ver na aula que vem. Né? Como é que eu determino isso? Então, eu posso ter o mesmo número de barras e diferentes tipos de distribuição de barras. Então, tudo isso vai depender do meu espaçamento horizontal e vertical, para eu saber se vai ser 1 camada, 2 camadas ou 3 camadas, tá? Por que eu não poderia colocar aquela barrinha aqui, ó? Essa barrinha que estaria aqui, né, sobrando, colocar aqui no meio? Porque eu não tenho estribo para segurar ela. Só vou conseguir fazer isso em situações onde eu trabalho com estribo duplo, que a gente chama, que daí eu tenho um estribo cruzando ali no meio para que eu fixe essa barra, porque a barra não pode ficar voando, né? Ela tem que estar presa ao estribo até para garantir o espaçamento, né? Garantir tudo isso. Então, por exemplo, nesse exemplo eu teria até 4 combinações, eu poderia ter até mais. Se eu começar a mexer, eu posso ter mais. Só preciso cuidar que quando eu começo a aumentar as camadas, eu nunca posso passar
as barras para cima da linha neutra, né? Então, eu preciso ter esse cuidado, porque se eu passar para cima da linha neutra, eu estou numa zona de compressão, e daí meu aço, que deveria estar trabalhando a tração, não está mais trabalhando a tração. Entendido? Sim. Que bom, assim, eu tô bem contente, né? Porque o primeiro dia vocês estavam um pouco apavorados, mas eu acho que vocês estão pegando super bem o conteúdo. E tá sendo bem... Professora, Oi. na hora que a senhora estava explicando dos momentos ali, a senhora vai arbitrariar ou não vai ser necessário arbitrariar o sentido quando for fazer o braço de alavanca? Não, tu que determina, assim, o ponto que Se tu... é negativo, eu troco. Se ele é positivo, segue a vida. Isso aí. Certo. E outra coisa, a senhora falou ali a respeito da seção que os matemáticos passaram, aquela seção de viga para retangular, né? Uhum. Se eu for calcular em seção circular, é o mesmo procedimento? Não, daí muda, né? Porque a seção muda, e daí as variáveis são outras. Seção retangular a gente aplica somente para pilares, né? Daí isso é um conteúdo... Eu não sei aonde é que está pilares na grade de vocês. Eu imagino que seja completo 2 pilares. E daí, então, é um conteúdo bem mais à frente. Muda um pouquinho por causa da área. Então, em vez da gente ter uma área quadrada, retangular, a gente acaba tendo uma área circular, que daí tem que levar em consideração o raio de direção e tudo mais. Certo. Então, eu queria, antes da gente finalizar, eu queria explicar para vocês a atividade. Então, se vocês puderem abrir a atividade, porque a atividade, eu até acho que foi um pouquinho sacana, assim, de fazer isso, mas a atividade, ela é um pouquinho mais, com mais etapas, porque essa é a sequência, que a gente vai aumentando as etapas. Em todos os exercícios, eu já dei a altura útil pronta para vocês. O que difere no exercício da atividade é que vocês têm que achar a linha neutra. Então, se vocês olharem lá a atividade, eu já fiz um passo para vocês. Então, primeiro, eu preciso determinar a minha linha neutra para que eu possa achar... A minha linha neutra, não. O meu D', para que eu possa achar a minha altura útil. E daí, sim, eu começo a fazer todo o dimensionamento. Daí é tudo igual, assim. Tudo que a gente fez até aqui é tudo igual. Então, se vocês puderem abrir ali, só para eu já dar um pouquinho uma explicação para vocês, um norte, eu vou abrir aqui também o... Vai somar o cobrimento, o estribo e meia barra, isso aí? Isso, é o único passo que a gente tem de diferente, tá? Então, eu só quero repassar ele ali com vocês. Deixa eu só abrir aqui para mim também a atividade. Então, antes de eu majorar o momento, eu vou ter que determinar a minha altura útil. Então, eu tenho o meu Dzinho, que vai ser o cobrimento, mais o diâmetro do estribo, mais meia barra. Eu só preciso cuidar que as barras, elas sempre são em milímetro. Então, eu tenho que passar para centímetro. Então, eu vou fazer 2,5 centímetros mais 0,5 centímetro mais 1,25 dividido por 2. Daí eu vou achar um valor de... Deixa eu só pegar aqui a atividade, eu não me lembro quais são os valores que eu coloquei. Daí nós vamos achar um valor de D'. Daí eu vou descontar o meu H menos o meu D', eu vou ter minha altura útil. Daí, seguindo nisso, eu só preciso majorar o meu momento, achar a minha linha neutra, determinar o domínio, achar a minha área de aço e dividir daí pelas barras de 12,5, porque o problema já pedia que as barras fossem de 12,5. Então, eu mantenho essa de 12,5 e não vou adaptar. Dúvidas? Pergunta? Acho que é tranquilo, né? É só um passo a mais, eu preciso determinar. Porque que nem o colega pediu ali no exercício, que ele falou, vai ter um exercício mais completo. No exercício mais completo, a gente também tem que determinar a
altura útil, a gente tem que avaliar se a gente quer ficar numa situação de armadura simples ou armadura dupla. Então, esses pontos de mexer no dimensionamento, a gente consegue fazer isso porque a gente ainda está projetando, a gente está começando a levantar as cargas, então isso ainda é adaptável, tá? Então, deixa eu só tirar aqui, que eu posso acertar um pouquinho. Então, basicamente, eu gostaria que vocês tentassem fazer esse cálculo, né? Eu coloquei ali as respostas. Eu vou postar ali para vocês agora, eu vou tirar foto do meu caderno desses 2 exercícios que a gente resolveu e eu vou postar a resposta desse outro, mas eu gostaria que vocês não olhassem diretamente, tentassem resolver primeiro com as informações que estão ali na atividade, tá? Dúvidas? Perguntas? Nenhuma. Não? Acho que vocês conseguem. Acho que vocês pegaram super bem o conteúdo de hoje. Então, semana que vem, acho que vai ser melhor ainda. Então, a partir desse momento, eu paro a gravação para ficar salvo para vocês e posto no